Capítulo 1. O retorno ao acampamento. Era uma noite silenciosa de verão quando 6 amigos, em busca de uma aventura inesquecível, decidiram retornar a um acampamento isolado na floresta, conhecido por suas histórias sombrias e mistérios não resolvidos. O nome do local era Crestor, um acampamento abandonado que tinha sido fechado após uma série de tragédias misteriosas. No entanto, para eles, isso era apenas parte do charme. O que poderia ser mais emocionante do que passar uma noite isolados, longe de qualquer preocupação, em um local tão cheio de história? Enquanto o grupo estava a caminho, eles discutiam sobre as lendas que cercavam o acampamento. Boatos sobre desaparecimentos inexplicáveis, sobre gritos distantes nas noites frias, é claro, sobre o terrível assassino que havia sido acusado de matar vários jovens durante a década de 80. Não se sabia muito sobre ele, mas todos sabiam o suficiente para ter uma ideia. Ele nunca foi capturado, e a lenda de sua presença maligna continuava a assombrar aqueles que se atreviam a ir até o acampamento. Mas, claro, para os amigos, isso não passava de uma história para aumentar a adrenalina. Eles estavam apenas buscando diversão, por que não, um bom susto para se divertir. Quando chegaram ao acampamento, o lugar parecia estar completamente deserto. O tempo parecia ter parado ali. As cabanas de madeira, agora cobertas por musgo e em ruínas, se erguiam como monumentos de um passado sombrio. Havia algo inquietante na quietude do lugar. Nenhum som da vida selvagem, apenas o eco distante do vento nas árvores. Isso só aumentava o mistério, como se a floresta tivesse sido dominada por uma presença invisível, observando cada movimento, esperando pelo momento certo para agir. O grupo montou suas barracas com a excitação típica de quem acha que a aventura vai ser apenas uma noite tranquila. Mas já havia algo de errado no ar. O guia local, um homem de aparência cansada, que estava lá para garantir que o grupo ficasse seguro durante a noite, lhes havia feito uma advertência. "Este lugar é amaldiçoado", disse ele, olhando nos olhos com uma expressão que misturava cansaço e algo mais, como se ele carregasse um segredo pesado demais para revelar. "Não sigam a trilha à noite. Não se afastem das barracas. E, se ouvirem algo, ignorem. Não vale a pena investigar." Naquele momento, eles riram. Afinal, que tipo de guia fazia esse tipo de aviso? Ele parecia um homem supersticioso, mas o que ele não sabia era que eles estavam em busca de algo mais do que simples diversão. Eles queriam sentir o medo, a adrenalina de estar em um lugar proibido, o prazer de se desafiar. O aviso do guia parecia mais uma tentativa de manter as pessoas em segurança do que algo sério. A noite caiu rapidamente e logo as sombras dominaram o acampamento. Uma neblina espessa começou a se formar ao redor, tornando a visão limitada a poucos metros à frente. Mas o grupo estava animado demais para se importar com isso. Eles acenderam uma fogueira e começaram a contar histórias de terror, rindo e zombando das lendas locais. Contudo, enquanto se divertiam, uma sensação de desconforto começou a se espalhar pela área. O som do vento se intensificava e o farfalhar das folhas parecia mais alto do que o normal, quase como se alguém estivesse se movendo entre as árvores. Foi quando ouviram o primeiro grito. Ele veio da floresta, uma explosão de terror que cortou a noite, deixando os amigos em silêncio absoluto. Eles se olharam, assustados, mas sem coragem de admitir o medo que sentiam. O guia havia dito para não se preocupar, mas aquele som, aquele grito, algo estava errado. "Não é possível. Isso é só algum animal. Certeza", disse João, tentando esconder o tremor na voz. Mas ele sabia, todos sabiam, que não era um animal. Algo estava ali, e aquele som era humano. Antes se pudessem reagir, uma sombra se movia rapidamente entre as árvores, mais próxima do que imaginavam. Um som de passos pesados começou a ecoar pela floresta e o grupo não pôde evitar o medo que tomou conta deles. Eles estavam sendo observados, isso era claro. Mas quem, ou o que, estava lá? E o que aquele grito significava?
À medida que o medo se espalhava pelo acampamento, um a um os amigos começaram a sentir a presença de algo sombrio se aproximando. Algo maligno, algo que não deveria existir. Estava à espreita na floresta, e eles tinham acabado de dar início a um pesadelo que jamais esqueceriam. E assim começava a história no acampamento Crestor, o lugar que, por mais que tentassem ignorar, estava vivo com os ecos de um passado sombrio, um passado que agora começava a se manifestar novamente, pronto para cobrar o preço daqueles que se atreveram a desafiar a lenda. Capítulo 2. A escuridão da floresta. O medo se espalhou rapidamente pelo acampamento Crestor, e a sensação de que algo estava errado se intensificava a cada minuto. O grupo de amigos tentava se convencer de que o grito que ouviram era apenas uma ilusão provocada pela escuridão e pelo ambiente abafado. Porém, o olhar apreensivo que cada um trocava com o outro denunciava que, por dentro, todos estavam em pânico. Nenhum deles conseguia deixar de pensar no aviso do guia e nas palavras que ele disse antes de partir. Não sigam a trilha à noite. Não se afastem das barracas. E, se ouvirem algo, ignorem. Mas não podiam ignorar. O som havia sido real. E agora, em meio à neblina que se espalhava pela floresta, algo mais parecia estar se movendo ali fora. Algo sombrio, ameaçador, que se aproximava cada vez mais. O vento cortava com força e as árvores balançavam como se estivessem sussurrando segredos antigos e proibidos. Vamos verificar. Não podemos ficar aqui e não fazer nada, disse Marina, uma das amigas do grupo. Ela sempre foi corajosa, a primeira a querer investigar qualquer mistério, mas naquele momento seu rosto estava pálido e seus olhos estavam fixos no horizonte em busca de qualquer movimento suspeito. João, embora também sentisse o medo, tentou desviar a conversa. Está ficando tarde. Talvez devêssemos simplesmente entrar nas barracas e descansar. A neblina vai passar e tudo isso será apenas um susto. Mas ele não conseguiu esconder o tremor em sua voz. Eles estavam em um lugar isolado, e qualquer erro poderia ser fatal. O medo estava se espalhando como uma doença, tornando-se uma presença palpável que não deixava ninguém à vontade. No entanto, o silêncio predominante, apenas quebrado pelos sussurros do vento e o estalo das folhas secas, tornava tudo ainda mais inquietante. De repente, um grito, mais alto do que o primeiro, rasgou o ar. Agora, era impossível ignorá-lo. Era claro que não era um animal. Algo estava acontecendo ali, algo humano, algo muito mais sinistro. A luz da fogueira tremeluziu, quase como se fosse uma chama prestes a se apagar diante do horror iminente. Eu não posso ficar aqui, disse Daniel, o mais nervoso do grupo. Seus olhos estavam arregalados e seu corpo tremia com o medo. Eu preciso ir embora. Mas antes que ele pudesse sair correndo, um som abafado veio de dentro da floresta. Era um som como de algo se arrastando, algo pesado, que fazia a terra tremer ligeiramente sob seus pés. Algo estava se aproximando, algo grande que não deveria estar ali. Fiquem juntos, ordenou Carlos, o mais calmo do grupo, tentando manter a liderança. Ele sabia que não podiam sair correndo, que precisavam de algum plano para enfrentar o que quer que fosse que estava à espreita na floresta. Vamos para as barracas e tentar nos esconder até amanhecer. Era um plano fraco, mas era tudo o que tinham. O grupo rapidamente correu para as barracas, seu coração disparando, enquanto os passos pesados e os sons abafados da floresta pareciam se aproximar cada vez mais. Cada estalo, cada movimento na neblina o deixava mais paranoicos, até que finalmente chegaram à segurança relativa das barracas. Eles fecharam as cortinas de proteção das barracas com pressa e se agacharam no interior, tentando se acalmar. A neblina parecia mais espessa agora, e o som da floresta se intensificava, com gritos distantes ecoando pela noite, seguidos por ruídos indescritíveis que mais pareciam uma presença invisível se aproximando. Daniel estava sentado em um canto, com os olhos arregalados, tremendo visivelmente.
O que está acontecendo? O que é isso? Ele sussurrava para si mesmo, incapaz de controlar seu medo. Marina se aproximou dele, tentando consolá-lo, mas não havia palavras que pudessem aliviar a tensão crescente. Era como se a floresta ao redor estivesse viva, como se cada árvore e cada sombra estivesse observando-os, esperando pelo momento certo para se revelar. Carlos, com o rosto pálido e a respiração acelerada, tentou acalmar todos. Não podemos deixar o medo nos dominar. Precisamos ficar alertas e esperar até amanhecer. Mas a noite parecia interminável, e a cada minuto que passava, o medo tomava conta de todos, mais forte do que qualquer tentativa de racionalização. Algo estava ali fora, e não se tratava apenas de um animal ou de uma lenda antiga. Algo havia acordado em Crestor, algo que não deveria existir mais. Então, uma batida forte, como se algo estivesse batendo nas árvores, interrompeu o silêncio da noite. O som era perturbador e parecia se mover ao redor do acampamento. Não havia como saber de onde vinha, mas era inconfundível. Algo estava nos observando. Foi quando ouviram, pela primeira vez, o som dos gritos. Mas esses gritos não eram humanos. Eram mais selvagens, mais profundos, como se o próprio espírito da floresta estivesse se manifestando. E então, o horror começou a se revelar em sua forma mais cruel. Eles haviam desafiado a lenda, e agora Crestor estava pronto para cobrar seu preço. Capítulo 3. A revelação da escuridão. O grupo não conseguiu dormir. O som da floresta, que antes parecia um simples barulho distante, agora era uma presença constante, como se cada árvore, cada sombra, estivesse esperando o momento certo para se revelar. Os gritos que haviam ouvido antes não eram mais apenas ecos do medo coletivo. Eles eram reais, e algo se movia naquela escuridão. Algo que estava caçando-os. Dentro da barraca, o ar estava pesado e abafado, cada um tentando se acalmar, mas o medo parecia tomar conta de todos, tornando a respiração de cada um mais difícil. O cheiro da terra molhada e da vegetação era intenso, e a neblina lá fora parecia ter se intensificado, encobrindo completamente o acampamento. Carlos estava deitado em seu saco de dormir, os olhos fixos no teto da barraca, ouvindo cada estalo das folhas e cada movimento da natureza ao redor. Ele estava ciente de que algo estava errado, mas não sabia o que era. Algo velho e maligno estava se aproximando. Ele podia sentir isso em cada fibra do seu corpo. Marina estava sentada com os olhos arregalados, olhando fixamente para a entrada da barraca, como se esperasse que algo entrasse a qualquer momento. "O que estamos fazendo aqui?" Ela sussurrou, a voz trêmula. "Não deveríamos ter vindo. Isso não é normal, Carlos. Algo está nos caçando." Carlos suspirou e se virou para ela. "Eu sei, mas não podemos sair agora. Está muito escuro e não sabemos o que mais está lá fora. Precisamos esperar até amanhecer." "Uai, se não amanhecer? E se isso for a nossa última noite?" Daniel murmurou, a voz cheia de desespero. Ele estava sentado no canto da barraca, com os joelhos dobrados contra o peito, como se tentasse se proteger de algo invisível. "Eu não sei o que está acontecendo, mas sinto como se estivéssemos sendo observados, como se algo estivesse dentro de nós, nos vigiando." A tensão era palpável. O medo havia tomado conta do grupo de forma implacável. Eles estavam em um lugar onde o tempo parecia ter parado, e as sombras da floresta, agora mais densas, pareciam esconder segredos que jamais deveriam ser desenterrados. De repente, um som inconfundível cortou o ar, um barulho metálico, como algo arrastando ao longo do chão, um rangido distante. Algo grande estava se movendo por ali. O som estava perto, muito perto. Era como se estivesse se arrastando pela terra, a cada movimento, deixando uma trilha de destruição. Os olhos de todos se arregalaram de medo, e uma onda de pavor os envolveu. Não havia como ignorar mais. O que quer que fosse, estava ali, e estava se aproximando rapidamente.
Marina se levantou de um salto, correndo para a entrada da barraca, tentando ver algo na escuridão. Temos que sair daqui. Carlos, não dá mais para esperar. Carlos se levantou, tentando manter a calma. Não, não podemos correr. Não sabemos o que está lá fora. Temos que ficar aqui até amanhecer. Foi então que um grito terrível, longo e agonizante, cortou o ar. Não era humano. Não havia nada de humano naquele som, algo mais profundo, mais primal. Era como se a própria floresta estivesse chorando, como se algo de antigo maligno estivesse se libertando. Isso não é real. Isso não é possível. Daniel sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava completamente fora de si. Não sabia mais o que fazer, para onde ir, como escapar daquele pesadelo. Estamos em perigo, todos nós. Mas antes que pudesse continuar, a barraca começou a tremer. Era um movimento sutil no começo, mas logo se intensificou, fazendo o chão tremer sob seus pés. Algo estava se aproximando. Algo que eles não podiam ver, mas podiam sentir em seus ossos. Calem-se! Carlos gritou, em um tom baixo e urgente. Precisamos ficar em silêncio. Não podemos fazer barulho, ou vamos atraí-los. Eles ficaram em silêncio absoluto, o som da tremulação da barraca e os barulhos distantes da floresta sendo tudo o que podiam ouvir. O tempo parecia ter parado. O ar estava denso, as sombras mais escuras do que nunca. O grito que ouviram parecia ter vindo da floresta, mas agora parecia vir de dentro da própria barraca. O que foi isso? Marina sussurrou, sua voz agora quase um suspiro, o pânico crescendo em seu peito. Antes que pudesse responder, a sombra se movia novamente, desta vez mais próxima. Algo estava arrastando-se até a barraca. O som se intensificava, como se algo ou alguém estivesse tentando rasgar a lona que os protegia. A tensão estava insuportável. Todos estavam imóveis, sem saber o que fazer. A barraca continuava a tremer, e os sons estranhos da floresta não paravam. O medo agora estava em cada respiração, em cada batimento cardíaco. Algo cercava, algo que não deveria estar ali, algo do passado. Então, um clarão de luz, quase como um raio, iluminou a floresta por um breve instante. Durante aquele segundo, eles viram. Algo se movia nas sombras. Não era humano, não era uma criatura conhecida. Era uma forma estranha, com contornos indefinidos, como uma sombra viva, movendo-se com uma agilidade que não pertencia a nada natural. Carlos, Marina, Daniel e os outros estavam paralisados de terror. Eles sabiam que não podiam mais esperar. Algo estava se aproximando e não havia escapatória. O que quer que fosse, estava ali para cobrar seu preço. A noite estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia ser muito pior. Capítulo 4. O encontro com a escuridão. O silêncio foi interrompido de maneira abrupta por um som que ninguém poderia explicar. O vento cortava a floresta com força, e as árvores balançavam violentamente, como se estivessem sendo agredidas por uma força invisível. Mas o som que vinha de dentro da barraca agora era diferente. Não era mais a trepidação da lona ao vento ou o estalo das folhas. Era um som pesado, pulsante, quase como um batimento cardíaco vindo de baixo do solo. O chão parecia tremer ligeiramente, como se algo estivesse se aproximando, movendo-se na escuridão. Carlos, ainda em pé, se virou para os outros. Eles estavam todos paralisados, os rostos pálidos, os olhos arregalados pela mistura de medo e descrença. Marina estava agarrada ao braço de Daniel, os olhos fixos no pequeno espaço entre a lona da barraca e o chão. Parecia que ela queria enxergar o que estava acontecendo lá fora, mas o medo a impedia de se mover. Isso não é normal, Marina murmurou, a voz quase inaudível. Temos que sair agora. Carlos se aproximou dela, colocando uma mão sobre seu ombro, tentando acalmá-la. Calma, Marina. Não podemos fazer nada agora. Se sairmos,
Vamos direto para a floresta e não sabemos o que está nos esperando. O que quer que esteja lá fora, temos que esperar que passe. Mas as palavras de Carlos foram interrompidas por um som ainda mais perturbador. Um grito profundo e gutural ecoou pela floresta, tão alto que parecia fazer as árvores vibrarem. O ar ficou denso e pesado, como se algo sobrenatural estivesse realmente presente, observando-os, esperando o momento certo para se revelar. De repente, o chão tremeu ainda mais forte, e um som metálico, como uma lâmina raspando contra a pedra, cortou o ar. Foi o suficiente para fazer todos dentro da barraca se encolherem de medo. O que quer que estivesse ali estava se aproximando rapidamente. Não havia mais tempo para hesitar. Eles tinham que fazer algo. Carlos sentiu um impulso visceral de sair correndo, mas logo se lembrou das palavras de Marina. Se corresse, poderia acabar caindo diretamente na armadilha de algo muito pior. Mas o medo era real. A urgência da situação não podia ser ignorada. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Temos que sair, disse ele, com mais firmeza, olhando para os outros. Não temos escolha. Fiquem juntos, não se afastem de mim e sigam-me. Vamos para o lago. É o único lugar onde podemos nos esconder. O grupo, agora completamente fora de controle, se levantou e correu até a entrada da barraca. Carlos puxou a lona para o lado e todos saíram rapidamente, um a um, na tentativa de escapar do que quer que estivesse se aproximando. Quando o último de seus amigos saiu da barraca, eles se depararam com a floresta. As árvores estavam mais altas, as sombras mais profundas, e o silêncio que reinava antes agora era completamente substituído pelo som de algo imenso, algo que se aproximava com uma força esmagadora. "Vamos!" gritou Carlos, tentando manter todos próximos. Eles correram o mais rápido que podiam, sem olhar para trás, seus passos ecoando pela floresta. O medo estava neles como uma sombra, uma presença constante, e o som daquilo que os caçava ficava cada vez mais forte, mais próximo. Mas o lago estava longe. Eles precisavam atravessar uma parte da floresta densa antes de chegar à água, e isso significava se expor ainda mais ao perigo. O grito que haviam ouvido antes se repetiu. Era mais próximo agora, mais ensurdecedor, como se estivessem sendo perseguidos por uma entidade sobrenatural que se alimentava do medo. Mas o que mais os aterrorizava era a sensação de que as árvores, as sombras, tudo estava vivo. Cada galho parecia se mover, como se estivesse se esticando para alcançar suas pernas. A própria floresta parecia querer impedi-los de escapar. "Ali!" Daniel gritou, apontando para um pequeno claro à frente. "É o lago." Carlos viu o brilho da água, mas também percebeu algo mais. Entre as árvores, uma sombra se movia. Não era humana, não era animal. Era uma presença negra, um vulto que flutuava acima do solo, sem tocar o chão. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam como uma luz fraca, como faróis perdidos na noite. "Corram!" gritou Carlos, sua voz agora desesperada. Eles não tinham mais tempo. Eles estavam sendo caçados. A floresta parecia engolir cada som, mas o som de passos pesados, como se algo estivesse correndo atrás deles, não poderia ser ignorado. Não havia mais opção, não havia mais onde se esconder. O que quer que fosse, estava ali e sabia exatamente onde estavam. Quando chegaram à beira do lago, a sensação de que estavam sendo observados se intensificou. O céu estava escuro, as estrelas mal visíveis através das árvores, e a lua parecia coberta por uma nuvem densa. Mas, de repente, um brilho fraco surgiu na água. A superfície do lago estava calma, mas uma figura sombria surgiu de dentro da água, como se a própria água estivesse se transformando em uma extensão do ser que os caçava. "Não se movam", Carlos sussurrou, olhando para a figura na água. "Não olhem para isso. Isso não é real." Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o vulto se ergueu, sua forma se tornando mais definida.
Era uma criatura de contornos distorcidos, como se tivesse sido formada pela própria escuridão. Seus olhos brilharam com uma luz de um vermelho profundo, e sua boca se abriu, liberando um som gutural que parecia atravessar suas mentes. "Corram!" gritou Carlos, mas o grito estava longe de ser ouvido. O medo havia se tornado uma prisão. Agora, o que parecia um simples acampamento se transformará em um pesadelo sem fim. O que quer que fosse, já havia se revelado, e a luta pela sobrevivência havia começado. O que eles enfrentariam agora, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: ninguém sairia ileso dessa noite. Capítulo 5. O encontro final com a escuridão. A criatura, com seus olhos vermelhos brilhando como brasas, estava diante deles. A sombra emanada pelo ser parecia engolir tudo ao redor, criando um vórtice de escuridão total. O medo tomou conta do grupo, mas Carlos, com uma coragem renovada pela adrenalina, empurrou Marina para trás, protegendo-a com seu próprio corpo. Daniel e os outros estavam paralisados, seus rostos pálidos, incapazes de se mover diante do que estavam testemunhando. "Não olhem para os olhos dela!" Carlos gritou, lembrando-se das histórias antigas que ouvirá sobre entidades da escuridão. "Essa coisa vai controlar nossa mente, vai nos destruir se não tomarmos cuidado." O ser à sua frente se contorceu, como se fosse uma mistura de carne e sombra, suas extremidades se distorcendo em formas impossíveis. Era como se a própria essência da noite estivesse se manifestando diante deles. Mas o som que emitiu não foi um rugido, mas algo ainda mais perturbador, uma risada baixa e gutural, como se estivesse se divertindo com a situação. Com um movimento rápido, Carlos pegou uma das pedras grandes à beira do lago e a arremessou contra a criatura. No momento em que a pedra atingiu a forma escura, um brilho intenso iluminou a floresta e a criatura soltou um grito de dor que reverberou pelo ar. Isso parecia ser uma fraqueza, uma fissura no que até então parecia ser uma força imbatível. "Agora!" Carlos gritou, tomando a liderança. "Coragem! Vamos usar a força da natureza contra ela." O grupo correu para o lago, com a criatura os perseguindo, sua presença crescente como uma onda prestes a engolfar tudo. Eles pararam de frente para a água, vendo uma rocha gigante que emergia da superfície, parcialmente submersa. Carlos não hesitou. Ele agarrou uma das cordas que carregavam para a barraca e a prendeu em torno de uma árvore próxima. "Marina, Daniel, me ajudem. Se conseguirmos jogar a criatura para dentro da água, ela poderá ser banida de alguma forma." Com esforço, o grupo começou a mover a rocha em direção à criatura, com Cado fazendo seu melhor para arrastá-la. Mas a coisa não ficou parada. A sombra parecia se esticar, avançando e se retorcendo para desviar do ataque. Cada movimento era uma batalha contra algo que parecia estar além de sua compreensão. Então, com uma força inesperada, a criatura se lançou para frente, quase caindo sobre eles. Foi aí que Marina, em um momento de desespero, pegou um pedaço afiado de madeira e se lançou contra a criatura, atingindo-a em um ponto vulnerável. A sensação foi instantânea. A sombra da criatura parecia se desfazer em uma explosão de fumaça escura que se dissipou rapidamente. O som gutural cessou e a silhueta monstruosa desapareceu como se nunca tivesse existido. O grupo ficou parado, respirando pesadamente, sem acreditar no que acabará de acontecer. Por alguns segundos, ninguém se atreveu a olhar ao redor, temendo que a criatura voltasse. Mas o silêncio que os envolvia agora era um silêncio pesado, como se o próprio ar tivesse sido drenado da floresta. O perigo, embora tivesse sido enfrentado, não parecia totalmente afastado. Será que foi mesmo? Daniel perguntou, ainda ofegante, olhando ao redor. Ou estamos apenas esperando o próximo pesadelo? Carlos olhou para ele, exausto, e então olhou para os outros. Eles estavam todos em choque, mas havia uma sensação de alívio. Eles haviam sobrevivido, pelo menos por agora. Eu não sei, respondeu Carlos,
Mas precisamos sair daqui. Vamos voltar para a estrada e chamar ajuda. Depois, podemos tentar entender o que realmente aconteceu aqui. Com passos hesitantes, o grupo começou a se afastar da beira do lago, ainda com corações batendo forte. Eles caminharam para a clareira onde as barracas estavam montadas e, com o coração pesado, desmontaram tudo o mais rápido possível. Eles estavam prontos para deixar o acampamento e nunca mais voltar. Mas o medo não os deixava. Sabiam que algo sombrio ainda estava à espreita, algo que nem mesmo o lago poderia conter. Epílogo: o peso do silêncio. O grupo nunca mais se encontrou. Cada um seguiu para o seu próprio caminho, com a lembrança do pesadelo ainda presente em seus olhos e corações. Carlos tentou, por semanas, encontrar explicações lógicas para o que haviam vivido, mas não havia respostas. Não havia registros de algo semelhante. O acampamento onde eles haviam acampado foi fechado após um incidente misterioso, com a recomendação para que ninguém mais se aventurasse na floresta. Marina, Daniel e os outros desapareceram de suas vidas. Carlos não os viu novamente, mas ele sabia que, se algum dia se reencontrassem, as memórias daquele acampamento maldito, com o monstro que se escondia na escuridão, jamais seriam apagadas. O mistério da floresta permaneceu intacto, como uma lenda esquecida que agora só vivia nos pesadelos daqueles que ousaram enfrentá-la. E Carlos nunca mais foi o mesmo. Ele sabia que a noite que haviam enfrentado não seria a última, que, em algum lugar, nas profundezas daquela floresta, a sombra ainda os observava, esperando pacientemente para se manifestar novamente. Com isso, chegamos ao fim da história. O terror e o mistério se misturam, deixando uma sensação de dúvida permanente, como se a escuridão estivesse sempre à espreita, pronta para engolir qualquer um que se atrevesse a desafiar os limites do desconhecido. E assim terminamos mais uma história arrepiante. Mas antes de sair, já sabe, né? Deixe aquele like sinistro, porque isso ajuda demais o canal. Inscreva-se e ative o sininho, para não perder nenhuma história assustadora que vem por aí. Claro, comente aqui embaixo o que você achou dessa história de terror. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que adora um bom terror. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, mais histórias sombrias virão. Nos veremos na próxima Noite de Mistério, se você sobreviver até lá.